Amigos, nós iremos trabalhar com você hoje o assunto ligações químicas. Nós, quando analisamos o universo de uma maneira geral, e especificamente a natureza que nos cerca, a gente observa uma infinidade de estruturas diferentes. Só que quando a gente olha na nossa tabela periódica, a gente encontra pouco mais de 100 elementos. E aí vem um questionamento. Como é que nós temos pouco mais de 100 elementos catalogados na tabela periódica e nós temos essa infinidade de substâncias, materiais distintos, etc.? Muito simples. Os átomos, os elementos se ligam. Então, quando você tem, por exemplo, o hidrogênio isolado, o oxigênio, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que eles podem trabalhar com você na condição de, ligando-se, formar novos elementos. Eu irei apresentar para vocês hoje as ligações químicas iônicas e as ligações químicas covalentes. Então, veja só, quando a gente fala em ligação química, os elementos químicos lá da tabela, eles sempre vão procurar uma coisa, se apresentar como os gases nobres. Lá na tabela periódica, os gases nobres estão na última posição. São eles hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos possuem na camada de valência. O que é camada de valência, Banks? Camada de valência é a última. 8 elétrons. Só que a gente tem uma exceção. O hélio tem apenas 2 elétrons. Então, o que é que acontece? Todo elemento quer ficar como um gás nobre. Veja essa ilustração aqui. Aqui você tem o hélio, ele é gás nobre. Olha só, ele é literalmente com 2 elétrons. Está vendo aqui? Ó, um elétron e o outro elétron. E aqui o flúor, coitado, não está estável, está tentando tirar um elétron dele. Por que é que o flúor necessita de um elétron? Ele é da família 7. Na tabela periódica é assim. Família 5 precisa receber 3 elétrons para ficar com 8. A família 6 precisa receber 2. A família 7 precisa receber 1. Estas 3 famílias aqui são as que gostam de receber. A família 4 ela vai compartilhar 4 elétrons. Agora, a família dos metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, bem como a família do alumínio, esses aqui, ao invés de receber, eles cedem. A família 1A cede 1 elétron, a família 2A cede 2 elétrons e a família 3A cede 3 elétrons. Para quê? Para ficar com 8 na última camada. Então, existe uma grande quantidade de substâncias na natureza, tá? Só que a gente tem isso graças à combinação dos átomos. Você pega o hidrogênio com outro hidrogênio, você forma o gás hidrogênio. Mas se você pegar 2 hidrogênios com oxigênio, você já forma água. Então, quando esses átomos montam estas relações, você tem uma ligação química. O que eu vou lhe ensinar agora é o tipo de cada ligação. O primeiro passo, entender por que é que se ligam. O segundo, qual o propósito? Os átomos procuram combinar-se entre si para adquirir a configuração dos gases nobres. Que configuração é essa? Ficar com 8 elétrons na última camada. Se não, ficar com 2. Por quê? Existe um gás nobre, que é o hélio, e só tem 2 elétrons. A primeira ligação química que eu vou te apresentar é a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação onde há, aqui, que eu deixei até destacado para você, ó, transferência. A ligação entre íons ocorre com a transferência de elétrons. O que significa isso? Você vai juntar um elemento que quer doar com um elemento que quer receber. É a coisa mais simples. Dê uma olhada na imagem que eu trouxe para você aqui. Esse elemento azul e esse elemento vermelho, esses átomos que estão combinando, o vermelho vem e cede elétron para o azul, tá vendo? O vermelho tinha um elétron, terminou sem. Então, o que acontece aqui? Essas ligações, elas irão existir aqui, ó. Família 1A, 2A, 3A. Elas cedem para quem? A família 5A, 6A, 7A. Elas recebem. Então, quando você tiver a ligação dessas estruturas, desses metais, você vai encontrar uma ligação iônica. Quais são as características das ligações iônicas ou dos compostos iônicos? Primeiro, temperatura ambiente, eles são sólidos cristalinos. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição. São não voláteis. São duros e quebradiços. Têm boa condutividade
dissolvidos em água, são bons condutores em estado líquido e seu principal solvente é a água. É um exemplo. Vamos pegar o sal de cozinha. O sal de cozinha, o mais clássico exemplo, é esse aqui. Sal de cozinha, NaCl. O sódio é da família 1A e o cloro é da família 7. Se você pegar o sódio, o que é que o sódio quer fazer? Doar um elétron. O que é que o cloro quer fazer? Receber um elétron. Então, quando eu ligo um que quer doar, um que quer receber, formei a ligação iônica. Então, o que é que eu preciso que você fixe, não esqueça mais. Ligação iônica, a palavra-chave é transferência. Então, quando você falar em ligação iônica, lembre-se de quê? Transferência. Por que é que acontece transferência? Porque um quer doar, o outro quer receber. Essa é a ligação iônica. E as características? As estruturas iônicas são sólidas, elevados pontos de ebulição e fusão, são duros e quebradiços. Lembre o sal. Boa condutividade dissolvida em água. O sal sozinho, sal de cozinha, ele é um bom condutor de corrente? Não. Ele necessita do seu solvente principal, que é a água. Quando você coloca o sal na água, aí sim, na presença da água, o que é que acontece com o sal de cozinha? Na, Cl-. Ó, ele quebra, sofre uma estrutura, uma quebra na molécula, e você vai ter cargas positivas e negativas. O Na+ é o seu cátion, Cl- o seu ânion. Então, ficou claro? Ligação iônica, transferência de elétrons. A segunda ligação que nós temos é a ligação covalente. Nós temos dois tipos de ligação covalente, a normal e a dativa. Eu queria destacar primeiro a normal. Covalente normal ou comum é aquela onde você vai ter o compartilhamento de elétrons. A palavra-chave da iônica é transferir. A palavra-chave da covalente é compartilhar. O que significa isso? Vamos imaginar que você tenha ido para o churrasco com alguém e aí você levou sua garfo. O seu amigo que foi junto com você esqueceu o garfo, levou sua faca. Vocês precisam de garfo e faca. O que você faz? O seu garfo com a faca do seu amigo vai servir para ambos. Vocês irão compartilhar. Você não vai dar o seu garfo para ele, nem tampouco ele vai te fornecer a faca. O que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar. Os dois vão fazer uso das mesmas estruturas. Ninguém vai doar, ninguém vai transferir, a gente vai compartilhar. Veja a ilustração que eu coloquei aqui para você, da amônia e do gás hidrogênio. Olha que interessante. O hidrogênio só tem um elétron. Ele precisa de dois. Aí ele se junta com o outro hidrogênio, ó, e consegue ficar estável, porque esses dois elétrons tanto servem para o primeiro hidrogênio como para o segundo. Olha a imagem aqui à sua direita que a gente tentou mostrar para você. Dê uma olhadinha naqueles dois pontos verdes que estão ali. Olhe para essa imagem em movimento. Esses pontos verdes, quando os átomos estão deslocados, você vai ver que cada um só tem um elétron. Veja, vai separar agora. Eles se juntam. Quando eles estão juntos, esses dois servem para ambos. Ninguém transferiu. Eles estão compartilhando. Isso acontece com várias estruturas. Eu coloquei aqui exemplos para você visualizar, do cloro, do oxigênio e do nitrogênio. O cloro é da família 7A, o oxigênio da família 6, o carbono é da família 4, o nitrogênio da família 5. Banks, eu não sei disso. Não tem problema, você pega e vai lá na tabela periódica. O cloro, como é da família 7, ele se junta com o outro da família 7, ele precisa de um elétron. Então, o que é que eles fazem? Eles compartilham, ó. Esse compacto de elétrons aqui, ó, cada um ajudando com um. O dióxido de carbono que eu coloquei aqui, o carbono é da família 4, então ele tem 4 elétrons aqui na camada de valência, enquanto que o oxigênio é da família 6. Aí você vem com o oxigênio aqui, ó. Eu vou colocar os 6 que ele tem aqui. Ó. Vai ficar com quantos? Com 8. Aí você coloca o outro oxigênio aqui, os dois oxigênios, 2 elétrons para serem compartilhados. E aí você observa aqui, ó. Olha para esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os 2 do carbono, 7, 8. Olha o carbono, 4 aqui, 5, 6, 7, 8. Ficou estável também. Olha o segundo oxigênio, já tem 4 aqui, 5, 6, 7, 8. Essa representação chama-se representação de Lewis, também conhecido como fórmula eletrônica. Ah, entendi. Os elementos vão se ligar, mas ninguém vai doar. Exatamente. E aí os dois ajudam, tá vendo? Esse cloro ajuda com um elétron, esse cloro com outro.
Esse oxigênio entra com 2, o oxigênio entra com 2, o carbono entra com 2 para cada um. Outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo foi do nitrogênio. O nitrogênio é da família 5. Então, ele tem 3 elétrons aqui, para compartilhar. Ele precisa de 3. Ele junta com o outro nitrogênio e eles vão ficar com 8 na última camada. Qual é a palavra-chave da ligação iônica? Transferência. Qual é a palavra-chave da ligação covalente? Compartilhamento. O que é nas duas situações a gente procura? Nós como se fôssemos átomos. Estabilidade. Como é que eu consigo estabilidade? Configuração de um gás nobre. Quem é ela? 8 elétrons na última camada, ou camada de valência, também conhecido como teoria do octeto. Agora veja essa situação aqui. Você já ensinou ligação covalente? Não. Eu ensinei a covalente comum ou normal. Isso aqui é dativa. Vamos pensar aqui. Quando você faz uma ligação covalente, quando o elemento A ajuda com um elétron e o B com outra, isso aqui é ligação covalente comum ou normal. O que está acontecendo? O A ajuda com um elétron e o B com outro. Isso aqui é covalente normal. O que acontece na dativa? Na dativa, amigos, tem um sujeito que vai compartilhar e não vai ajudar em nada. Sabe aquele amigo que a gente leva na pizzaria? Na hora da conta, você chama o garçom e ele diz, vou ali no banheiro e não volta. Ou então, esqueci a minha carteira, paga por mim? Pois é, ele compartilha a pizza, mas ele não ajuda em nada. Se você tiver algum amigo dessa forma, você pode chamá-lo de ligação covalente dativa. Eu vou pegar aqui um exemplo, que é o trióxido de enxofre. Eu vou fazer aqui para você, ele está bem aqui, já está prontinho, mas eu vou fazer desde o início. SO3, trióxido de enxofre. Tanto o enxofre como o oxigênio, os dois são da família 6A. O que a família 6A precisa? De 2 elétrons, para completar 8, né? Vamos lá. Eu vou colocar o S aqui no meio, vou colocar o oxigênio aqui, oxigênio aqui, oxigênio aqui. Quantos elétrons tem mesmo o enxofre? O enxofre tem 6. E normalmente, quando a gente vai fazer representação de leves, a gente faz grupos de pares de elétrons. Então, você faz assim, presta atenção. 2, 4, 6. Eu costumo colocar o X para um elemento e o pontinho para o outro. Porque não é toda vida que eu tenho cores para poder fazer isso. Então, vamos lá. Quantos elétrons tem o oxigênio? 6 também. Então, vou começar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe que esse oxigênio da esquerda e o enxofre já tem 8, 6 daqui com mais esses dois, 8. Ele já tem 8 aqui. Vamos para cá. Eu posso colocar elétrons para o enxofre? Aqui, 2. Esqueci de colocar 2 bem aqui. O enxofre tem 6. Aqui o 6 dele está marcado como X. Cuidado. Eu já tenho 8 para esse oxigênio da esquerda. Já tenho 8 enxofre, então eu não posso colocar mais nada para eles. Então, o que você vai fazer? O 6 que o oxigênio já tem. 2, 4, 6. E o 6 que esse aqui também já possui. 2, 4, 6. O que você percebe? Este par de elétrons aqui e este par estão sendo compartilhados. Só quem ajudou na montagem foi o enxofre. Só o enxofre. Quando você tem aqui do lado esquerdo, esses aqui, o enxofre e o oxigênio ajudaram. Aqui é covalente normal. Só que aqui, nesses dois casos, seria covalente ativa. Então, qual a diferença da comum para da ativa? Ambas precisam compartilhar. Só que na covalente comum, os dois ajudam. Na dativa, apenas um. Eu vou escrever aqui do lado para você ver. A oferece 2 elétrons, o B oferece 2 elétrons. Está vendo? O A ajuda com 2 elétrons e o B também. Eu coloco ponto para um tipo de elétron e X para o outro para você identificar. Agora imagine essa situação. A com 3 e o B sem ajudar nada. Aqui, os 3 sendo do A. Isso aqui seria o quê? A de cima, comum. Por quê? Porque ambos ajudam. A de baixo, dativa. Porque apenas o A colabora. Detalhe, o A não está fornecendo elétrons. É como o enxofre aqui no trióxido de enxofre. O enxofre está oferecendo elétrons para o oxigênio? Não, continua sendo dele. Está compartilhando. Porque se ele transferisse definitivamente, não era ligação covalente, era ligação iônica. Vamos fazer alguns exemplos? Aqui, as crianças lá do Simpsons estão entendendo direitinho aqui os nossos exercícios. Vem aqui comigo. Coloquei aqui 6 exemplos, 6 exercícios que você vai acompanhar comigo e vai entender perfeitamente. Veja só, aqui eu tenho o NaCl. A dica é,
Vá na tabela periódica e veja qual é a família. O sódio é a família 1A, o cloro é da família 7. O que é que a família 1 faz? A família 1 cede. O que é que a família 7 faz? Recebe. Um doa e o outro recebe. Que ligação é essa? Está vendo aqui, ó, o sódio passando do elétron para o cloro? Que ligação é essa? Essa ligação é do tipo iônica. Iônica é quando há transferência. O segundo, o oxigênio, queridos amigos, é da família 6A. O que é que ele quer? Quem é da família 6A recebe 2. Tá? O sódio cede 1, os cloro recebe 1, o oxigênio recebe 2. Olha o que é que fizeram aqui os dois oxigênios. Eles ficaram assim, ó. Esse oxigênio está com 2, esse outro oxigênio está com 2. Os dois estão compartilhando. Que ligação é essa? Essa ligação é covalente. Diga uma coisa, os dois ajudaram? Ajudaram, Vax. Então, se os dois ajudaram, é covalente normal ou comum. Como assim essa ajuda? Essa ajuda é cada um participar com elétrons. Água, veja a água aqui, ó. O hidrogênio sempre participa de ligações covalentes, ele só tem um elétron. O que é que ele está fazendo? Ele está usando um elétron de quem? Ele, nosso amigo, está usando um elétron do oxigênio. Ó. Faz assim, ó, para poder sobreviver. O oxigênio fica assim. Essa é a estrutura da água. Banks, o oxigênio entra com um, isso. O hidrogênio entra com o outro. Ninguém está doando, está compartilhando. Sim. Qual tipo de covalente? Covalente normal. Covalente normal porque os dois ajudam na ligação. A L2O3, família do alumínio é 3A, o oxigênio é 6A. O que é que acontece com a família 3? A família 3A cede 3 elétrons. E a família 6A? A família 6A recebe 2. Bom, se eu tenho um que quer ganhar e o outro que quer receber, o que é que acontece? Isso aqui é uma ligação iônica. Olha o gás de cozinha. Desculpe, gás de cozinha é C4H10. É o gás metano. É o gás que a gente encontra nas fossas, o gás que a gente encontra nos lixões. O que é que acontece aqui? Tem hidrogênio? Tem. Então, meu amigo, se tem hidrogênio, ligação covalente. O que é que acontece aqui? CH4 fica assim, ó. Carbono com hidrogênio vão ficar compartilhando elétrons, mas eles não vão doar e cada um ajuda um pouquinho. O hidrogênio sempre ajuda com um elétron, porque ele é um só tem um, coitado. Que ligação é essa? Covalente normal. E por último, esse aqui eu acabei de fazer na tela anterior. Lembra? Enxofre e o oxigênio. Mostrei para você que o enxofre ajudava ao oxigênio sem o oxigênio ajudar em nada. Quando isso acontece, eu estou diante de uma ligação covalente ativa. Tudo bem? Além da ativa. Vou falar agora para vocês das fórmulas químicas. Existem 3 fórmulas químicas que a gente precisa conhecer. A forma molecular, que é aquela que a gente conhece normalmente. Por exemplo, quando eu falo assim, qual é a fórmula da água? H2O. Então, essa fórmula aqui é a fórmula molecular. A partir da fórmula molecular, eu vou fazer a fórmula eletrônica, também conhecida como Lewis, e estrutural. Se liga, eu vou te ensinar agora. O oxigênio é da família 6A. Quem é da família 6A precisa o quê? Ganhar 2. Então, você faz assim, O2, ó. O. Quantos elétrons tem o oxigênio? 6, ó. 2, 4, 6. Eu deixo bem claro, quando eu digo que ele tem 6 elétrons, não é porque ele tenha somente 6 elétrons. São 6 elétrons da camada de valência. O outro tem quantos, Vanks? 6. 2, 4, 6. Vanks, você sempre coloca em pares quando possível, para deixar todo mundo com 8. Dê uma olhadinha aqui no da esquerda, ó. Ficou com quantos? 2, 4, 6. Conta com os 2 do outro. 7, 8. Mesma coisa para esse aqui, ó. 4 aqui, 6, 8. Isso aqui é a fórmula de Lewis. A fórmula estrutural é você colocar um tracinho para cada par de elétrons. Como assim, Vanks? Oxigênio. Quantas ligações covalentes nós temos aqui? Quantos pares foram formados? 2. Aí você faz isso, ó. 1, 2. Pronto, essa é a fórmula estrutural. A física é apaixonante, a matemática é apaixonante e a química não fica atrás. É apaixonante também. CO2. A família do carbono é 4, então ele tem que compartilhar 4.
A família do oxigênio é 6, ele precisa de compartilhar 2. Então, você vai fazer assim, ó. Uma molécula como esta, você coloca o elemento sozinho no meio. C-O-O. Vamos lá no carbono. O carbono é da família 4, então você vai colocar 4 elétrons para ele. 2, formando pares. 2, 2. Quantos elétrons tem o oxigênio? 6, porque ele é da família 6. Então, você vai fazer pares. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Vanks, você colocar aqui embaixo, colocar em cima, tem problema? Não, posso colocar aqui, ó. Isso aqui não é problema, não. Você coloca onde você quiser, tá? Se você quiser colocar aqui na lateral, ó. Ah, eu coloquei aqui do lado. Beleza, não tem problema. O que é que eu quero mostrar para vocês? Quantos elétrons ficou o oxigênio da esquerda? 6 dele, mais os 2 compartilhados do carbono, 8. Quantos elétrons ficaram junto ao oxigênio da direita? 6 dele, mais os 2 compartilhados, 8. Quantos elétrons ficaram com carbono? Também 8. Você está formando quantos pares? O, tem duas ligações covalentes aqui, ó, porque tem 2 pares. O, dupla, C, dupla, O. Essa é a forma estrutural. E por fim, o nitrogênio ligado com o nitrogênio, ele é da família 5. Quem é da família 5, tem 5 elétrons na última camada. Então você faz assim, ó, coloca 2 aqui, que é um par, os outros 3 você coloca juntos. Mas Ivan, que você não disse que era só pares? Eles precisam formar 8, né, moçada? Aqui, ó, 2, vou compartilhar 3, ó. 1, 2, 3. Olha, observa aqui, ó. Aqui no miolo tem quantos? Tem 6. Com mais 2, 8. 6 com mais 2, 8. Olha como é que fica a estrutural. 3 ligações covalentes. Realmente, Ivan, você tem razão. A química é apaixonante. Para fixar, tá? Teoria do octeto, que a gente falou, para a gente não esquecer. Se consegue estabilidade ao adquirir a configuração de um gás nobre. Qual é essa configuração? 8 elétrons na camada de valência. Qual é a exceção? O hélio. Por que ele é exceção? Porque ele só faz com 2 elétrons. O que é uma ligação iônica? Iônica é aquela ligação que tem transferência de elétrons. Uma ligação covalente. Ligação covalente é aquela que tem compartilhamento de elétrons. Lembrando que a covalente ela pode ser como o normal, que é aquela que ambos ajudam. E dativa aquela que só um ajuda, é aquele seu amigo que foi lá para a pizzaria e disse que esqueceu a carteira. E com relação às fórmulas químicas, nós apresentamos para vocês a fórmula molecular, a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. Eu espero que você tenha compreendido essas explicações e temos que fazer exercício.